Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dicas fundamentais para você ser aprovado no concurso da Petrobras 2023. Foram essas dicas que eu utilizei durante a minha preparação e foram muito importantes para as minhas aprovações. Então, já anota isso. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Fala pessoal, eu sou Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras e aqui no canal eu trago conteúdos para te ajudar na sua preparação. Que eu quero te mostrar que você, assim como eu, não precisa ser um super gênio, ser super inteligente para conseguir ser aprovado nesse concurso. Você só precisa saber estudar da forma certa. Talvez se você tem alguma dificuldade para estudar, isso não é sua culpa. A escola não ensina a gente a estudar. O que a gente fazia antes era chegar na véspera de uma prova, ler um monte de coisa, tentar decorar aquilo e despejar no dia seguinte na prova. E o concurso público, ele não funciona assim. Aqui você tem que construir uma base e ir consolidando o seu conhecimento com os seus estudos e você não pode simplesmente esquecer o que você estudou. Então, é muito mais complexo, mas eu quero te mostrar essas 3 dicas justamente para que você possa começar a estudar de verdade. E se você está nesse vídeo, eu já tenho certeza que você quer ser aprovado nesse concurso, então já se inscreve nesse canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos voltados para esse concurso. E antes das dicas, eu só quero que fique bem claro para você que não passa em concurso quem sabe mais, não passa quem é mais inteligente, mas passa quem acerta mais questões. E o que isso significa? Significa que você precisa conhecer bem o perfil dessa banca. Então, fica ligado nessas dicas para você já ter bem mais chances de ser aprovado. E indo para a primeira dica, ela está completamente relacionada com a forma como você foi ensinado a estudar. Aqui para concurso, você precisa ter um estudo ativo. E o que significa estudar de forma ativa? Muitas pessoas acham que ler é estudar, mas ler não é estudar. Não basta você ler. E eu vou te explicar por quê. O aprendizado ele funciona em algumas etapas e a primeira é o entendimento. Quando você está lendo uma explicação ou quando você está assistindo uma videoaula, você está entendendo um conteúdo. Entender não significa que isso automaticamente vai para a sua memória de longo prazo. Isso está na sua memória de curto prazo de uma forma que você acha que é clara. Mas, se você não exercitar, daqui a alguns dias você vai esquecer o que você estudou. Então, qual é uma das melhores formas de você fazer com que você não só entenda, mas com que você absorva de fato esse conhecimento e leve ele para o dia da prova? É estudando de forma ativa. Quando você lê, você está ali passivo, você está só recebendo informações. Você também precisa produzir, você precisa pensar, forçar o seu cérebro a se lembrar das coisas. Isso é estudar de forma ativa. A cada página que você lê, você fazer um breve resumo daquilo que você abordou para você garantir que realmente está tendo um processamento ali de informações e que você não está simplesmente lendo as coisas. Vamos dizer que você estava lendo um capítulo e você acabou de estudar sobre o Triângulo do Fogo. Logo que você lê algumas páginas, é interessante que você pare e tente se lembrar na sua mente. Caramba, o que é mesmo que compõe o Triângulo do Fogo? É calor, comburente, tem mais alguma coisa? O que era mesmo? Combustível. Fazendo assim, você vai conseguir enxergar onde estão as suas lacunas e vai conseguir completá-las também. Então, eu te dei uma sugestão aqui de a cada 30 minutos de leitura, quando você está estudando um tópico mais conceitual, você parar e recapitular mentalmente o que você estudou e aí você vai ver se isso está claro ou não. Isso aqui se aplica muito bem para a parte teórica, para aquelas matérias de teoria, como essa parte de segurança do trabalho ou algumas outras matérias que são bastante teóricas. Mas e quando a gente está falando de questões mais práticas, como matemática, química e física? Então, nesse caso, o que a gente está normalmente acostumado a fazer é buscar muitas resoluções de questões na internet. E isso é importante para a gente entender como a gente pode resolver uma questão e como a gente pode fazer aquilo de uma forma mais simples. Mas a gente tem aquela falsa sensação, depois de assistir uma videoaula com algumas resoluções, de que a gente aprendeu. Mas é exatamente o que eu já te falei. Você ainda não aprendeu. Você entendeu naquele momento, mas você precisa praticar. E é quando você praticar que você vai ver o que você de fato não entendeu. É como se você estivesse fazendo um caminho. Vamos dizer que alguém te levou até um supermercado. Quando você vai com a pessoa, parece tudo muito claro, mas você só vai ver se você realmente entendeu aquele caminho, se você andar por ele sozinho. A mesma coisa aqui na resolução de questões. E nessa parte eu digo que errar é fundamental justamente porque você precisa entender
entender as lacunas que ficaram e o que você não entendeu. Então você precisa estar em prática e também errar. E essa parte da primeira dica já se conecta muito bem à segunda, porque para a gente errar, a gente tem que fazer muitas questões, e essa é justamente a segunda dica. Gente, estamos falando de concurso público da Banca Sebrasp, então é imprescindível que você foque os seus estudos em questões antigas. É claro que para a parte específica a gente não tem tantas questões assim, mas na parte básica, em português e matemática, a gente tem muitas questões da Sebrasp, e é por isso que eu recomendo que você estude português e matemática pela Banca Sebrasp e a específica aqui pela SESGRAN Rio e a Sebrasp. Durante a minha preparação, agora em 2022, eu devo ter resolvido cerca de 3.000 questões, juntando os simulados e as questões que eu fazia avulso, e eu acho que você precisa ter uma meta de resolver muitas questões, não só pelo conteúdo que você aprende e revisa enquanto você está resolvendo a questão, mas pelo próprio processo de entender como funciona aquela resolução para estar muito mais confortável no dia da sua prova. Se você resolveu só 300 questões e você vai fazer uma prova em que você tem que resolver 100 questões, é muito provável que você ainda leve muito tempo para fazer as questões, que você não esteja adaptado àquilo. Mas quando todo dia você resolve 50 questões, no dia da prova você já está mais habituado com aquilo e o seu cérebro já está muito mais preparado para aquela carga que ele vai ter que suportar. E dentro dessa segunda dica eu também deixo esse ponto de fazer simulados. Você precisa procurar um bom material que tenha simulados no formato da Banca Sebrasp, porque isso vai te ajudar muito a entender como que você precisa fazer essa prova, por onde você precisa começar, quantas questões você vai deixar em branco, tudo isso você precisa entender dentro do simulado. E não adianta de nada você estudar, você fazer muitas questões, se ainda assim você está esquecendo tudo que você está estudando, e é justamente por isso que eu trouxe a terceira dica para você. Não basta estudar, você precisa reter aquilo na sua cabeça. E é por isso que você precisa fazer revisões. Essa é a única forma de você não esquecer o que você estudou. Então, aqui eu trouxe algumas dicas de como você fazer revisão. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não está acostumado a fazer na escola. Muitas pessoas tinham o costume de estudar na véspera, então a gente tinha uma sensação de que não precisava revisar as coisas. Mas hoje já tem muitos estudos que mostram que existe um decaimento dessa memória e ele é muito acelerado. Então você precisa estar em contato com os assuntos várias vezes. É claro que você não precisa reler o seu material muitas vezes, isso não é o ideal, mas você precisa estar em contato com uma mesma matéria várias vezes, seja através de questões ou através de um material mais resumido. Como todo estudo está muito interligado, quando você for fazer suas revisões, você precisa fazê-las de forma ativa também. Então, uma dica muito legal é você pegar o sumário de uma aula e você mentalmente ir tentando lembrar o que estava dentro de cada um daqueles tópicos, porque assim você força sua mente a trabalhar. Eu tinha o costume, agora em 2022, de usar o próprio slide da aula, que já é um material muitas vezes mais enxuto, e como o slide também nem sempre é super completo, eu ia completando aquelas lacunas mentalmente, junto com as minhas anotações da aula. Uma outra revisão muito importante é revisar as questões que você errou, justamente para você não errar 2 vezes a mesma questão. Então, presta bem atenção. Se você errou uma questão, guarde ela com você. Não duvida da sua capacidade de errar 2 vezes a mesma coisa. Eu sempre trago exemplos meus. Eu errei uma questão no simulado e na prova eu não me lembrava da resposta. Respondido certo no simulado e eu sabia que eu tinha errado e eu acabei marcando errado na prova. Mas se eu fosse pela minha intuição, eu erraria. Justamente porque a gente consegue errar várias vezes a mesma questão. E para isso não acontecer, é muito importante a gente fazer um caderno de erro. Então pega aquelas questões que você errou, guarda elas, seja num documento de Word, seja num bloco que você tem, e revisa essas questões, os conceitos dessas questões, para você poder fixá-los e eles irem para a sua memória de longo prazo. Eu botei aqui mais algumas formas em que você também está revisando, que é fazendo simulados, revendo as questões das provas anteriores e fazendo muitas questões. Essa parte de rever as questões das provas anteriores é interessante você deixar essas provas impressas do seu lado e estar sempre dando uma olhada nessa prova. Muitas vezes você não vai entender uma questão na primeira vez que você leu, mas quando o tempo passar e conforme você for estudando, quando você revisitar essa prova, vai fazer muito mais sentido para você. E é claro, gente, que existem outras formas de fazer revisão,
mas eu trouxe aqui um resumo, foram as formas que eu utilizei e são formas que eu acho mais rápidas, que podem te poupar tempo. E eu vou adicionar um outro método, principalmente agora para quem é da área da mecânica. Eu sempre recomendo os resumos do Charles Lourenço, justamente por ser um material ótimo para você revisar, por ser um material enxuto. São resumos voltados para a área de engenharia mecânica, então o link está logo aqui embaixo. Isso pode te ajudar muito também. O que é importante é você não deixar de fazer revisões. E já anota essas dicas e começa a aplicar isso na sua preparação. Eu tenho certeza que você vai ver uma grande diferença nos seus estudos. E lembra sempre, gente, que quem é aprovado não é a pessoa que sabe mais, mas é a pessoa que acerta mais questões. Você não precisa ser um super gênio para ser aprovado. Gente, uma coisa que às vezes me deixava muito preocupado era ver discussões nos grupos de WhatsApp que aconteciam. As pessoas estavam num nível muito mais aprofundado do que eu nos temas, mas mesmo assim eu consegui ser aprovado numa ótima colocação, porque o meu foco era acertar mais questões. Se você gostou de alguma dessas dicas, deixe aqui o seu like nesse vídeo e eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo que pode te ajudar muito também. Muito obrigado!